E eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma curta apresentação e explicar qual é a natureza dos problemas que nós estamos enfrentando. O que ocorre no Brasil é que ele tem uma matriz energética bem diferente da matriz energética dos outros países do mundo. Em particular, se a gente compara a matriz energética brasileira com a dos Estados Unidos, a gente vê logo a enorme diferença que há entre as duas. Então, energias não renováveis no Brasil são 56,1%, nos Estados Unidos 91%. Esse 56,1% é dividido em petróleo, gás natural, carvão mineral. Tem um pouquinho de nuclear também. Depois os Estados Unidos tem 91% de não renováveis, divididos em petróleo, gás natural e carvão. E bastante nuclear. As renováveis, então, somadas, 56,1% dão 100%. No Brasil, nós temos hidroeletricidade, que é 13,8%, biomassa, que é 9,1%, produtos de cana-de-açúcar, 5,4%, e outras renováveis, 4,1%. Nos Estados Unidos é só 9%, os quais hidroeletricidade é 3%, biomassa é 6%. Isso é a matriz de energia, não é a matriz de eletricidade. Quando a gente olha para a eletricidade apenas, a situação do Brasil é ainda mais renovável. Quer dizer, nós temos que ter a oferta interna de energia elétrica por fonte em 2013. E a hidráulica representa 70,6% em 2013. Era mais, eu vou mostrar daqui a pouco, era mais de 80% até recentemente. E as outras, então, contribuem cada um pouquinho. Biomassa contribui 7,6%, eólica 1,1%, gás natural 1,3%, derivados de petróleo 4,4%, nuclear 2,4%, carvão derivado 2,3%. E nós temos, então, hidráulica representando 70,6% e as outras todas representando aproximadamente 30%. A maior parte dessa energia aqui é térmica, não toda, mas praticamente toda. Gás natural é térmica, derivados de petróleo também, carvão e derivados também, e nuclear também. E só biomassa que não é eólica, que são renováveis. Então, nós temos essa situação. Essa situação representa uma modificação importante do que era a situação há anos atrás. Porque há anos atrás a energia hidráulica era completamente dominante. Então, contei aqui, tive o prazer de encontrar aqui alguns velhos colegas que trabalhavam na SESC comigo, né? Eles falam de 20, 25 anos atrás, e a matriz energética brasileira era completamente dominada por hidráulica. Então, é uma situação excepcional e boa, porque a energia é renovável e a economia faz sentido, porque uma vez feito o investimento, depois essas usinas funcionam durante 30, 40 anos sem grandes problemas. E o que aconteceu? O que aconteceu é uma coisa que eu acho que não foi claramente percebida na ocasião, mas que agora é percebida de uma maneira muito clara. O que acontece é o seguinte: isso aqui, de 1950 até 2013. Do lado esquerdo, nós temos a potência instalada, em megawatts. É a linha vermelha. Essa é a potência instalada, a evolução da potência instalada que cresceu de pouquíssimo em 1950, foi subindo, atingiu cerca de 80 mil megawatts em 2013. Ora, qualquer pessoa que trabalha com hidroelétricas do passado sabe perfeitamente bem que hidroelétricas são atraentes porque elas têm reservatório. Então, quando não chove, você depende dos reservatórios. É uma coisa curiosa porque eu vivi essa época, como presidente da SESC, está no sangue das pessoas que trabalhavam com energia naquela época. Quer dizer, os reservatórios eram o pulmão que mantinha, o reservatório que mantinha as hidroelétricas funcionando no caso de mudanças climáticas, no caso de variações
climáticos que ocorrem mesmo. Né? E aí os reservatórios então tinham água suficiente para superar problemas que durassem 1, 2 a 3 anos. Depende do reservatório, e acontece o seguinte, que essa situação começou a mudar por volta de 1985. Por volta de 1985, o crescimento da potência instalada deixou de ser acompanhado pelo crescimento dos reservatórios. Aqui está o volume, em bilhões de hectometros. Aí daqui subiu um pouco, em 1985 ainda subiu um pouco para 2000, não está o nome das instituições comentando, mas a partir de 2000, simplesmente a ideia de fazer reservatórios que acompanhassem o crescimento da potência instalada deixou de existir. Esse é um assunto pouco estudado aqui no Brasil. As pessoas têm algumas ideias de como isso aconteceu, e duas ideias eixo. A primeira delas é culpar os ambientalistas, a primeira delas. É a mais fácil e é a mais popular. Simplesmente os ambientalistas reclamam, por causa que pessoas se envolvem ao longo dos frios, tem índios, tem coisas desse tipo. E há uma outra que é menos discutida, é de fazer um reservatório destacado e quem constrói as usinas hidrelétricas tenta gastar o mínimo possível em obras que não sejam diretamente ligadas ao empreendimento de fazer a usina hidrelétrica. Isso é o que aconteceu. Como consequência, vejam o que ocorreu agora nos anos mais recentes. Em 2008, a energia hidrelétrica representava 80%. E depois 84,2%, 78,2%, 80,6%, e agora, 2012 e 2013, ela caiu. É o reflexo daquele gráfico anterior que eu mostrei, porque não há reservatórios que acompanharam a capacidade instalada, e, portanto, como os dois últimos anos, foram anos secos, entendeu? A participação da energia hidrelétrica acabou ficando menos importante. Então, por que houve essas mudanças climáticas, essas mudanças do clima? Não está claro. O que houve é uma mudança climática, as pessoas tentam trabalhar para verificar quais são as origens dela, entendeu? E a grande maioria dos nossos colegas acha que elas são devidas ao aquecimento global, mas mesmo que as pessoas tenham aceitar isso, discutir o fato é que o clima mudou, tem chovido pouco. Aliás, não sabemos isso aqui em São Paulo muito bem, porque não tem chovido o suficiente no reservatório do Cantareira. Podia se usar até mesmo o argumento, o Cantareira devia ter sido maior, devia ter feito um reservatório do Cantareira maior do que foi feito. Quando ele foi construído em 1977, as pessoas acharam que o depósito do Cantareira estava sendo construído grande demais para beneficiar as empreiteiras. Hoje, o argumento é exatamente o oposto. E o fato, então, é que estão ocorrendo mudanças, e aí, como eu sei o Instituto de Física, eu posso mostrar esses gráficos aqui, as pessoas vão logo acompanhar o que eu quero dizer. Quando nós temos, por exemplo, um indicador qualquer, por exemplo, a temperatura, ou então a precipitação de chuvas também. Entendeu? Nós vamos pegar a temperatura. A temperatura do lugar, então, ele ao longo dos anos, ela vai vir uma curva que é aproximadamente gaussiana. Então, a temperatura média de São Paulo é como se fosse aproximadamente 15 graus. Entendeu? No inverno baixa para 8, no verão baixa para 24. Em Minas Gerais. Acontece que existem o que a gente chama de eventos climáticos extremos, que são temperaturas frias extremas e temperaturas quentes que são extremas. Há uma definição para isso, há uma definição do que é uma temperatura extrema. Quer dizer, um evento que é raro, definição de rara, eu vou traduzir,
mas eu acredito que o evento climático extremo, provavelmente, ele será tão raro, ou mais raro, que 10% ou 90%, os 10% ou 90% da distribuição. Não, quer dizer, se eu tenho uma distribuição de temperatura, aqui os 10% mais frios, aqui os 10% mais quentes. Eventos que ocorrem aqui são eventos climáticos extremos. Quando a gente olha a lista de temperaturas de São Paulo, a gente verifica que, 4 dias, há 15 anos atrás, que a temperatura foi de 4 a 5 graus, foram eventos extremos. O que acontece é o seguinte, é que até a atmosfera não foi mais quente. É um fato que acontece, os físicos medem isso. É uma coisa que a gente pode medir, é inquestionável. A gente pode questionar qual é a causa disso. Se está aquecendo, não ajuda nenhum. O que acontece é o seguinte, que se a atmosfera aquece, então essa distribuição do oceano aqui se move para a direita. Se ela se move para a direita, então esse aqui é do clima anterior. Para quem no novo clima, então o que eram eventos climáticos aqui aumentam. Isso, ao que tudo indica, é o que está ocorrendo, as pessoas modelam isso. E o nosso colega do INPE tem modelado isso, tem modelos, então, são modelos complicados e isso aqui é um instituto de física. Modelos depende do que você põe dentro. Quer dizer, crash in, crash out. Né? Quer dizer, se você colocar hipóteses absurdas no começo, você vai ter conclusões absurdas para sair. Então você precisa fazer muitos desses exercícios para você ganhar confiança. Mas aos poucos as pessoas estão ganhando confiança. E eu vou mostrar aqui. Isso aqui é o resultado de cálculos que foram feitos pelos nossos colegas aqui para as principais bacias hidroelétricas, as principais bacias aquíferas. Algumas delas nem têm hidroelétricas, são bacias aquíferas. Então, a bacia amazônica, então, a capacidade instalada nos rios da bacia amazônica é 16.951 megawatts, que é 15,4% da capacidade total instalada no Brasil. E o que acontece é o seguinte, são feitos cálculos de 2 modelos. Tá vendo? E esses modelos são para o ano 2100. São modelos a longo prazo. Pode parecer meio absurdo o modelo brasileiro, mas acontece que quando você constrói hidrelétricas, elas ficam funcionando durante 40 a 50 anos. As hidrelétricas da SEC estão funcionando há quantos anos? Certamente mais que algumas delas, mais de 50 anos. De modo que não é absurdo. Acontece que nos modelos que foram feitos, em 2 modelos. Há 2 P2 que vamos discutir aqui, quais são. Então, a energia firme vai cair entre 29% e 36%. Então, isso é o resultado de modelos climáticos. Isso são resultantes do que a gente sabe sobre o clima e o aquecimento que a Terra está sofrendo. E eles fizeram isso para todas as bacias. Essa bacia do Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Atlântico, Sudeste, Atlântico Sul e aqui também. Aqui também, Paraguai, Paraná, o que acontece é o seguinte, o que acontece? É um resultado muito interessante do modelo que nós estamos vendo isso em São Paulo. A quantidade total de chuva não vai mudar muito. É como aqui em São Paulo. A precipitação, Paulista repara isso todo ano. A precipitação total de água não muda muito.
O que muda é que as chuvas ficam cada vez mais intensas e condensadas em períodos de 15 minutos. Os mais velhos que lembram, antigamente chovia 3, 4 dias em seguida, né? Uma chuvinha mais ou menos permanente. Agora acabou isso. Agora, quando chove mesmo, graças às inundações da cidade, e a gente verifica que isso ocorre no Brasil todo. O que acontece é uma coisa muito interessante. No Paraná, na bacia do Paraná, a passagem instalada de 4.500 megawatts. A energia firme também vai cair, 30%, 20%, mas a energia média mesmo vai subir. 43% de 9% e 42%. A mesma coisa do Uruguai, Paraguai também. Então, o que acontece é o seguinte, é que com as mudanças climáticas, o total do Brasil, a capacidade instalada de 110 gigawatts, que é o que se espera no futuro. A energia firme vai cair entre 29% e 31%. E a energia média vai ficar mais ou menos inalterada. Ou seja, esse modelo prevê uma redistribuição importante dos lugares onde a energia vai ser gerada. O que significa que no planejamento de novas hidrelétricas é bom tomar cuidado e pensar bem onde elas serão colocadas. Isso vai depender, é claro, de mais estudos sobre isso aqui, mas a lição que a gente aprende olhando esses modelos aqui é muito interessante. É que corresponde à experiência que está sendo em São Paulo. A quantidade total de precipitação não muda muito, mas ela vem em períodos mais curtos. Então, a energia firme cai, mas a energia média ao longo do ano, ela acaba se mantendo mais ou menos constante. Os dados que a gente tem até agora são interessantes. A ONS tem um banco de dados muito bom. Isso aqui é a evolução dos armazenamentos na região Nordeste, desde 2001 até 2013, 2014. Você sabe que o armazenamento do reservatório é sempre uma curva desse tipo assim. Por quê? Porque chove no começo do ano, eles atingem o máximo lá para abril, maio, depois para de chover, os reservatórios são depletados ao longo do ano. Então, quando a gente olha esses dados aqui, mesmo tudo certo. E de 2005, no caso do Nordeste, né? No caso desse aqui. Em 2002, eles estavam, em novembro, dezembro, eles estavam péssimos. 2002, 2001, baixíssimos. Veja, em 2001, eles estavam baixíssimos. Depois eles se recuperaram e agora estão caindo de novo. Você vê que 2014 está muito próximo do que era 2015. Isso aqui já é 2015. Continua caindo. Essa é a região Nordeste, a região Sudeste. A região Sudeste é uma coisa parecida sempre. Vocês observam. Então, aqui a região Sudeste 2014, ela estava. Nem passou, quer dizer, nos 2 últimos anos, que é 2013 e 2014, tem chovido pouco. O ano de 2014 ele nem passou, praticamente nem passou para o pico. Quer dizer, normalmente é o pico acentuado, em 2014 o pico foi muito atenuado e ele está aqui. Ou seja, os últimos anos foram anos péssimos do ponto de vista de encher os reservatórios. É a seguinte agora nós podemos comparar 2001 e 2014. Por quê? Em 2001 foi a época em que faltou energia elétrica. Ou chegou quase a faltar energia elétrica, houve o começo de relacionamento e de atividades desse tipo. Então veja o seguinte, estamos usando todos os meses, janeiro, fevereiro, etc., em vermelho 2001. Então, em 2001 os reservatórios caíram 50%. Em janeiro subiram até 55%, foram descendo, e chegaram
até 30 e poucos por cento em novembro. Então, o mês tem sido mais baixo. Em 2014, isso aqui é para o conjunto de inflacionários brasileiros. Para 2014, vocês veem, nós já começamos o ano pior, fomos piorando, e agora nós estamos abaixo do nível de 2012. Por conseguinte, o Brasil já estava escuro. Então, alguma coisa não tivesse sido feita desde então, o Brasil estaria no escuro. Porque isso é o que ocorreu em 2008. O que ocorreu, o que evitou esse relacionamento, foi que o governo acionou o Sinacerno. O Sinacerno, praticamente, representava 5 a 6% de tudo. Então, ao máximo 10%, e elas só eram usadas em determinados períodos, período de seca. E aí o que ocorreu é que o governo estimulou a produção de energia térmica com usinas térmicas, a maioria das quais pertencentes à Petrobras. Não pertencentes à Petrobras, mas tudo da Petrobras. E aqui a gente vê o que acontece. Isso aqui é a evolução da capacidade instalada por fontes de energia. São dados da IPE, da Empresa de Pesquisa Energética. 2012, 2016 e 2022. Então, vocês observam, energia, isso aqui não é energia, isso é potência instalada, é gigawatt, não é gigawatt só. Então, 85 gigawatts de energia hidrelétrica. Depois, 2098 e 2022, 110 gigawatts. Então, a potência está instalando, a potência está aumentando. Como assim você fosse sobre isso? Porque se você tem energia gerada, precisa de água para gerar. Agora vocês olham então as térmicas. Certo? Vocês veem aqui. 14,5%. Depois 14,2% e 12,3%. São dados da EPE. Esses dados eles são um ponto de baixinho. Eles são modelos que não são como planejamento de antigamente, que era um planejamento baseado em obras que seriam realizadas. São especulações. Isso, basicamente são especulações. E vejam o que ocorreu na prática. Ocorreu na prática. Hidrelétrica. Agora sim, isso aqui é energia real, energia produzida. Energia hidrelétrica, 69,8 para 70,5 megawatts hora. Térmica, de 16,9%, elas foram para 25,9%. E onde é que estão os acréscimos? Onde é que estão os acréscimos? Gás natural, subiu de 6,2% para 8,3%, carvão de 1,4% para 2,6%, biomassa de 4,1%. Esse número é para 2013. Para 2014, esse número já chegou a 30% das usadas para colocar esse tabela. Sucede o seguinte: a energia térmica, ela, de modo geral, ela não é objeto de contato de longo prazo. Ela é vendida em spot. Porque é assim que ela foi pensada. A energia térmica foi pensada para suprir as necessidades de energia hidrelétrica, quando a energia elétrica das hidrelétricas não tivesse disponível. No mercado spot, ela chegou a cerca de R$1.000 por megawatt-hora, enquanto que a energia firme das hidrelétricas é R$100 por megawatt-hora, que é uma energia contratada por 10 anos, 20 anos, por períodos longos. E é por isso que as tarifas subiram extraordinariamente. Vocês sabem, o governo, no ano de 2012, 2013, fez o que a gente chama de contabilidade criativa. Essa agora virou que todo mundo conhece. Beleza? O Tesouro colocou dinheiro, prestou daqui, tirou de lá, precisou de BNDES. Você tem dificuldade de entender como é que o dinheiro circula. Os usuários não pagaram em 2012 e 2013. Nem
Em 2013 e 2014. Vamos pagar. Vamos parar. Em 2015, você sabe, a eletricidade já subiu 20%. Os cálculos são que vai subir 40%. E eu já vi cálculos que vão subir para 100%. Mas 40% dos soldados e oficiais do Banco Central das cidades, por causa dos débitos que foram acumulados. Em 2014, por causa da contabilidade criativa, o Tesouro cobriu. O Tesouro cobriu e isso acaba sendo refletido em inflação e outras coisas. Ou seja, nós temos caído na real. A real é que energia hidrelétrica representa 70% da energia elétrica e 30% são energia térmica. Essa energia térmica, de modo geral, é feita com fontes de energia, usinas, que são altamente poluentes, porque não havia tempo para utilizar nem interesse em utilizar. Eles simplesmente queimavam o que tinha. As usinas térmicas que estão sendo usadas no mundo são todas as usinas térmicas. Não há ociosidade com usinas térmicas. Elas estão todas sendo usadas no Brasil. E, portanto, um preço 5 a 10 vezes maior do que o preço da hidrelétrica, o governo agora colocou um limite no preço. Talvez assim, o limite é R$ 388 por megawatt-hora, de 4 vezes o preço da hidrelétrica. Mas ela é muito poluente e ela é muito ineficiente. E não há encorajamento muito grande para essa área aumentar a eficiência. E essa situação é uma situação que deve perdurar, a menos que o governo mude os termos de leilões que ele está utilizando para o energia elétrica. A maneira para a qual o sistema cresce aqui no Brasil não é como antigamente, que a Eletrobras fazia um plano e as empresas, SESC, CEMIG, etc., tinham partes desse plano que eles implementavam. O que o governo faz agora são leilões. Eles começaram em 2004, esses leilões. E esses são os leilões que eu acho que está ficando evidente agora, são os leilões conduzidos de uma maneira muito séria. Porque, inicialmente, todas as fontes competiam em igualdade de condições para o leilão. Quer dizer, era um leilão para energia nova. Existia um livro publicado pelo colega nosso, o Thomas King, que é o presidente da empresa energética, e a então, ministro de Minas e Energia, Gilberto Rousseff, um livro publicado, um livro acadêmico, que defende a ideia de leilões em que o que determina o preço final de energia é a modicidade tarifária. Quer dizer, quem vence os leilões é quem apresentar um plano em que a energia final seja mais barata. É assim que começou em 2004. É evidente que com esse processo da modicidade tarifária, quem ganhava eram as hidrelétricas. E as outras não tinham possibilidade de competir. É a mesma coisa que você chegar na feira, e falar, eu quero comprar um quilo de frutas. Não tem um quilo, não existe um quilo de fruta. Existe um quilo de morango, um quilo de uva, um quilo das várias. E é assim que a tarifa era calculada no passado. Cada usina tinha um custo de produção diferente e você fazia uma cesta dos produtos. E aí fixava a tarifa. Com a maneira pela qual os leilões começaram, todas as energias competindo, é evidente que a energia eólica não tinha chance de competir, porque a energia eólica era mais cara do que a energia hidrelétrica. E assim por diante. Tá vendo? Com o tempo, timidamente foi aberto o leque um pouco, foi dado um preço um pouquinho mais melhor para as eólicas, que imediatamente deslancharam. E de fato tem bastante eólica no norte. Não muito ainda, porque vários dos parques foram instalados e aí a ligação não foi feita. Aí são problemas de natureza menor, mas a energia não está na rede. Tem 1% de energia eólica no sistema brasileiro. Podia ter mais. Mas uma das razões é que, de fato,
é muito difícil para as eólicas competirem com as outras fontes. Biomassa praticamente não competiu nunca. Porque os preços que a EPF fixava para biomassa eram completamente inviáveis para o investidor privado. Por mais que a gente explicasse para esse pessoal o que estava acontecendo. A única solução que eu vejo nesse problema, naturalmente, a longo prazo, a solução que eu vejo, é reabilitar os reservatórios. Isso permitiria que as hidrelétricas gerassem por mais tempo. Quer dizer, como potência, as hidrelétricas representam uma fração grande. Elas não representam uma fração tão grande como energia. Potência não representa. Então, essa seria a coisa correta a fazer. Quer dizer, fazer com que o aumento da capacidade de geração hidrelétrica seja acompanhado pelo aumento dos reservatórios. Isso é difícil de fazer por razões que eu já vou dizer em seguida. Mas, além disso, seria preciso acabar com esses leilões e a ideia da velocidade tarifária, que lembra um pouco a ideia da contabilidade criativa. Você precisa fazer um leilão para hidrelétricas, um leilão para biomassa, um leilão para vento, e por aí fora. E conforme a situação, um leilão regional. Porque um leilão de energia eólica deve ser feito no lugar onde ela é gerada e usada, que é no norte do país. A energia eólica que é gerada no norte do país acaba sendo usada aqui na região centro-sul. É a única maneira pela qual eu vejo uma expansão rápida do sistema de produção. Quanto às hidrelétricas, o que eu acho que seria a solução preferível seria fazer aproveitamento sobre o reservatório, é um programa muito mais complicado, porque aí tem os problemas ambientais que, a meu ver, foram exagerados de alguns lugares. O caso de Belo Monte é um caso típico. Nos jornais, as pessoas estão acostumadas a olhar. Belo Monte é uma usina que, em janeiro, fevereiro, março, quando é o início da chuva, ela tem a capacidade de gerar na ponta 10 mil megawatts. E ela tem um monte de máquinas. Mais de 20. Quase 50 máquinas. O que significa que os investimentos foram muito grandes. Pensando sempre nos arranjos que foram feitos para vender tanta máquina assim. Me parece 3 irmãos. Né? Quando eu me tornei presidente da SESC, beleza? As obras não tinham sido nem iniciadas para fazer a muralha, né, como é a barragem, e as máquinas já tinham todas sido compradas na França. Beleza? Então, já lembra isso, Belo Monte. Acontece o seguinte, é que nos meses secos, ela não vai gerar 11 mil megawatts de pico, 10 ou 11 mil megawatts. Ela vai gerar 3 ou 4. Ou seja, a energia média que ela vai gerar vai ser inferior a 50%. Porque ela não tem praticamente não tem reservatório, ela é a fio d'água. Ela é fio d'água porque se tivesse um reservatório, inundaria parte daquela região. Isso nós aprendemos na SESC. Quando você faz um reservatório, você inunda e afeta a população. Quando? E aí ideologia não basta. Você sentar e fazer as coisas. Você dá uma de engenheiro. Quantas pessoas você vai afetar? Vai afetar 10 mil pessoas. Isso é o que ocorreu com a nossa barragem. Muito bem, o que a companhia faz, a companhia hidrelétrica de São Francisco fez muito bem, se nós fazemos o Itaipu também, você retira a população que mora por água ao longo dos rios, pela barreira e outras pessoas, constrói casas para eles em lugares mais distantes, ou simplesmente compensa os prejuízos que eles têm. Numa das usinas da SESC, que eu lembro agora, meus colegas vão lembrar, nós fizemos isso. Pegamos todo o pessoal que estava ao longo do rio e nós pagamos todo mundo. Em vez de nos explicar, a gente faz um acordo por um e paga, então, algo que o empresário
ele dos prejuízos que teria para a renovação. Quando nós pagamos todo mundo, apareceu uma segunda leva de pessoas que eram donos dos terrenos. Os que estavam lá eram conceitos. Os pais não tinham acesso, não tenho lembrado. Eles eram conceitos, não tinham títulos de propriedade. Apareceu uma porção de títulos de propriedade. Olha, terreno é meu. E essa é uma das decisões do governo. Naquele tempo, o Tribunal de Contas do Estado não fosse um vigilante. Beleza? Tem que pagar de novo. Se não pagar de novo, não paga para encher o celular. E é claro que valeu a pena, né? Custou um pouco mais de dinheiro, mas a obra foi feita. E uma ocasião foi inundada uma floresta de 20 mil hectares foi coberta. E a diretora do meio ambiente é uma ambientalista famosa, Maria Teresa Jorge Amado. E era a chefe do departamento de meio ambiente, que eu tinha criado, eu criei o departamento de meio ambiente. Entrou na minha sala, os plantas, que aquela floresta é única, como todas as florestas são. Você for muito ambientalista em toda a floresta. Beleza? E inundar essa central, não sei o que eu faço. É uma escolha, ou inunda ou não pode fazer. Nós então compramos uma nova floresta. E existe hoje, é uma floresta, é uma parque nacional, é o Parque dos Veadeiros. Isso não foi o que precisou fazer em Belo Monte. O número de pessoas prejudicadas em Belo Monte, atingidas, é 30 ou 40 mil. Mesmo que quando você começa uma obra hidrelétrica, você atrai uma quantidade grande de gente que vem para aquela região, que trabalha na construção e depois acaba ficando por lá. Total, são algumas dezenas de milhares. E seriam atingidas se houvesse uma barragem lá e, portanto, um reservatório maior. Em compensação, se isso tivesse sido feito, elas teriam que ser relocadas. Em compensação, o número de pessoas que seriam beneficiadas com a energia que seria produzida seria pelo menos 50 vezes mais. Essa conta pode ser feita. Cada quilowatt aqui no Brasil, cada casa, cada residência aqui no Brasil tem uma potência instalada de 1 kW, aproximadamente. O Brasil tem 100 milhões de quilowatts instalados, uma população de 200 milhões de pessoas. Uma família de 200 pessoas, olhe nas contas da sua casa, é 1 kW. O que a gente tem normalmente é 1 kW. Então, se você tiver uma usina com 1 milhão de quilowatts, energia transferida para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, para Curitiba e por aí fora, através do Sistema Nacional, e você fornece a eletricidade para 1 milhão de casas. 1 milhão de quilowatts atende as necessidades de 1 milhão de pessoas. Se você fizer a geração de uma usina hidrelétrica com reservatório, você vai atingir, digamos assim, ter necessidade de realocar cerca de 10 a 20 pessoas. Esse balanço tem que ser feito. Esse balanço não foi feito. Há problemas especiais. Isso não é só no Brasil, há problemas especiais no mundo todo. Às vezes você inunda um monumento histórico da época dos romanos, ou você atinge uma tribo indígena. Isso, evidentemente, aí precisa de tratamento especial. De modo geral, o argumento precisa ser feito através do cálculo do custo-benefício. Eu acho que a recuperação do sistema hidrelétrico ainda é uma grande oportunidade no Brasil. São poucos países do mundo que têm a oportunidade de ter um sistema hidrelétrico robusto. O Brasil é